Olá a todos, bem-vindos ao Consultório Aberto, à 35ª edição do Consultório Aberto, ao primeiro aniversário deste programa em que abordamos as questões mentais ao longo da pandemia da Covid-19. Faz agora precisamente um ano que iniciamos este projeto no Mais Guimarães, em que colocamos na ordem do dia os problemas relacionados com a saúde mental, mas ao longo dos programas que realizamos, das 35 edições, abordamos muitas outras questões importantes para que todos pudéssemos, acreditamos nós, viver melhor este tempo conturbado da pandemia da Covid-19. Um ano depois, a pandemia ainda cá está, ainda estamos, de certa forma, confinados e limitados nas nossas liberdades. Hoje viemos até a um cenário diferente daquele que utilizamos durante este ano, também desconfinado, um cenário bonito aqui na Vila de Santurcato, na terra de Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde, que está connosco neste programa desde o primeiro momento e a quem agradecemos desde já tudo aquilo que fez por este consultório aberto, este espaço de saúde pública que disponibilizamos no Mais Guimarães. Olá, Emanuela, obrigado. É um prazer estar aqui na sua terra, neste espaço idílico, a realizar este consultório aberto, especial do primeiro aniversário, e muito obrigado. Olá, Eliseu. Obrigada eu também. Isto também tem sido um prazer trabalhar com vocês e nesta área que me é tão cara. E realmente comemoramos o primeiro aniversário. Quem diria que há um ano atrás, não é? Iríamos cá estar um ano depois. Entramos nisto num espírito de missão e passado um ano estamos aqui e ainda com vontade de continuar a dar mais e a ajudar aqueles que estão lá em casa, porque adivinham certamente tempos difíceis no que toca, sobretudo, às questões de foro mental que nós abordamos durante todo este ano. E que balanço é que podemos fazer deste primeiro ano do consultório aberto? Este ano eu acho que foi extremamente positivo, foi também desafiador, não é? Eu acho que foi positivo porque quando falamos da criação do programa, também se via aqui uma plataforma, um meio de chegar às pessoas. Isto é algo que eu acredito muito, é algo também que nos últimos anos me tem movido. Eu acho que nós temos que chegar à comunidade em geral, não só dentro de um gabinete, mas também às pessoas no sentido geral. E quando começamos a falar na criação de um programa deste género, isto realmente podia ser uma plataforma de ainda chegarmos a mais pessoas de uma maneira diferente. Acho que nos também reinventamos um bocadinho em relação a isso. E foi muito nesse sentido que achei que foi também muito positivo e do retorno que temos tido das pessoas. Eu tenho recebido muito retorno, mesmo a nível pessoal, profissional também. Há algumas pessoas até expõem, mesmo no Facebook do Mais Guimarães, até no meu, nas redes sociais, mas do ponto de vista particular as pessoas vão dando esse retorno. Por outro lado, também foi muito desafiador, porque nós começámos em abril, 18 de abril de 2020, pouco ou nada se sabia de Covid-19, portanto isto também exigiu-me muito o estudo, ainda mais daquilo que era suposto, não é? De irmos acompanhando a evolução da pandemia, os temas que se tornavam mais pertinentes, daí que também houve a ideia de trazer convidados, não é? Aprofundarmos algumas coisas. Uma das coisas que fizemos logo também no início foi criar um canal para chegarmos às pessoas, não é? Vocês disponibilizaram logo um e-mail, logo nas redes sociais, para as pessoas falarem connosco, colocarem questões, colocarem dúvidas. Isso foi feito ao longo do tempo, umas vezes mais, outras vezes menos, mas acho que foi extremamente positivo. E da mesma maneira como em dezembro fizemos os vídeos do Natal aos Reis, não é? Quer dizer, os vídeos muito psicoeducativos, muito também para chegar às pessoas, muito para aumentar a literacia, sobretudo na saúde psicológica. Eu acho que quando nós temos quando podemos colocar estas questões em termos mediáticos, é uma mais-valia. Por isso, o meu balanço pessoal é um balanço muito positivo. Acho que isto para mim fez muito sentido, sobretudo porque consigo perceber algum retorno. Acho que marcámos um bocadinho a diferença, acho que com toda a humildade, falar um bocadinho sobre isso também, acho que marcámos um bocadinho diferente, acho que é um conceito, se calhar, não vou dizer inovador, mas pelo menos diferente e que chegou às pessoas. Claro que também foi um risco, podia não resultar, isto podia não ter qualquer tipo de efeito, por isso eu acho que também vocês estão de parabéns por pensarem nestas coisas, por fazer chegar estas coisas e hoje ainda estarmos cá. E cá estamos passado um ano e tivemos alguns episódios de facto muito marcantes. Eu lembro-me, depois de termos realizado aquele programa relacionado com a violência doméstica, um episódio que foi marcante para todos,
para mim, para a Emanuela também, sim, e para quem está envolvido neste projeto, daquela senhora que vivia em violência doméstica, tinha uma vida realmente difícil e que depois nos fizeram chegar, que depois de ter assistido a esse programa teve coragem de sair de casa e libertar-se dessa situação em que vivia, e provavelmente teremos conseguido ajudar outras pessoas a lidarem com a pandemia de forma diferente, este período conturbado da nossa história. E também nos socorremos de profissionais extraordinários que nos fizeram companhia ao longo deste tempo. Há alguns que podemos falar, seria difícil falarmos de todos, mas tivemos realmente convidados excepcionais. Muita gente, cerca de 20, não é? Excepcionais de referência, pessoas que nas suas áreas de facto dão cartas, e acho que isso foi importante não só porque trouxe um contributo, uma mais-valia naquilo que é a informação e o conhecimento que nós queremos dar, este valor acrescentado que queremos dar às pessoas. Em alguns episódios fizemos reflexões, noutros falámos mesmo sobre o assunto, portanto pretendeu-se aumentar a informação que as pessoas podiam ter sobre determinados assuntos, não é? Também tivemos os 2 senhores bastonários, que eu acho que foi extremamente importante ouvir do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista dos médicos, portanto, que são só 2 exemplos dos profissionais que também trabalham muito nesta questão da pandemia, mas de facto estas implicações que tiveram. Portanto, eu acho que os convidados aqui, a ideia de trazer convidados foi um bocadinho essa, nós fizemos bastantes, só nós os 2, mas depois ter um contributo muito mais específico, de áreas de facto que as pessoas são de muito referência, ajudou bastante. A questão do sono, que foi tão falada, ou tantas queixas que eu ouço ainda isso dos doentes e das pessoas em geral, que não tem que haver propriamente uma doença psicológica, a atividade física, tanta coisa que nós falamos de pessoas claramente de referência e que de facto, e sobretudo com o que disse há um bocado, de ouvir relatos, testemunhos, isto também nos sensibiliza, não é? Que este trabalho faz sentido e que de alguma forma conseguimos chegar às pessoas, portanto é isso que nos move. E que nos motivou ao longo deste ano. Deste ano todo. 2020 foi um ano diferente, provavelmente nunca teríamos imaginado viver um ano como aquele que vivemos, em pandemia, e colocamos em 2021 esta esperança de ser um ano novo, de recomeçarmos, de retomarmos a nossa vida. Chegamos a 2021, já estamos em abril e continuamos confinados, continuamos com algumas limitações da nossa liberdade. E que impacto é que isto pode ter na cabeça das pessoas, da forma delas encararem o futuro? Pois, aí está uma boa questão, não é? Nós em 2020 não sonharíamos que 2021 fosse neste registro. Então depositámos muita esperança no futuro. Mas eu acho que se calhar começava um bocadinho ao contrário. Eu acho que temos que lembrar toda a gente que resistimos e sobrevivemos a 2020. E acho também importante valorizarmos o positivo, esta resiliência que também tivemos, de superar um ano tão difícil, de tanta coisa tão desconhecida, não sabíamos muito bem o que é que isto era, vai para casa, podemos desconfinar, desconfinámos de uma vez, voltámos para casa a confinar, chegámos ao final do ano, início do ano, então ainda pior, portanto isto tem um impacto muito grande. Não podemos esquecer, apesar de termos passado um 2020 com muita resiliência e termos superado o ano, não podemos esquecer que de facto há muitas pessoas em sofrimento psicológico, sobretudo pessoas com fragilidades emocionais, pessoas já com história de precariedade, a questão da pobreza, do isolamento, da solidão. Repare que nós temos, e estamos numa vila, onde a população também é idosa e muitas vezes estão isolados, os filhos nem sequer estão cá em Portugal, ficaram sozinhos. Todas estas questões vieram agravar tudo, e pessoas com alguma fragilidade, de facto, são aquelas que nós temos que ter alguma atenção, são aquelas que se calhar é importante não esquecer delas. E nós até tínhamos essa conversa com os 2 bastonários, mas eu lembro-me que o Dr. Miguel Guimarães falávamos depois disso. Já sabemos o que temos, já sabemos o que vem aí, portanto também temos que pensar as coisas um bocadinho a mais a médio e a longo prazo, quer dizer, é a era Covid, mas também temos que começar a pensar na era pós-Covid. Isto teve um impacto muito grande nas pessoas, as pessoas estão cheias, estão aborrecidas. Aliás, já falámos muitas vezes nisto, a Organização Mundial da Saúde sai com um termo, que é a fadiga da pandemia, existe este termo, porque está tudo cheio, cansado da pandemia. E muitas vezes o que é que acontece? Nós não temos estes recursos internos de gerir isso, baixamos a guarda. E muitas vezes não conseguimos gerir os tais comportamentos do que me apetece fazer e daquilo que eu devo fazer, que é, como eu sempre disse, são coisas também totalmente diferentes.
Portanto, eu acho que é urgente nós fazermos qualquer coisa, é urgente nós estarmos atentos a quem precisa e a quem vai precisar de ajuda, mas por outro lado, e eu também já vou ouvindo isso, eu acho que esta pandemia também tem que dar um ressignificado à vida, não é? Se calhar olharmos para as coisas de uma forma diferente, às vezes as pessoas dizem isso, não é? Realmente não somos nada, e como é que... Há uma frase do engenheiro Guterres, que logo no início, numa entrevista que ele dá, que de facto me marcou, que ele diz que como é que um vírus microscópico põe a humanidade de joelhos. Isto gravou-me, não é? Porque assim, não foi Portugal, não foi a Espanha, foi o mundo inteiro. Portanto, apesar de tudo, acho que temos de estar atentos a isto, mas também temos que olhar e tentar repensar e dar um significado diferente da forma àquilo que vale a pena nos desgastarmos, ao valor e às opções que temos que dar à vida. 2020 foi de facto muito marcante para todos. Na altura dizíamos, e utilizamos muito esta expressão, que ficaríamos melhores pessoas depois da pandemia da Covid-19, que certamente isso iria acontecer. Que impressão é que tem a Emanuela acerca disto? Ficaremos todos melhores pessoas depois desta pandemia? Quem me dera dizer que sim e acreditar-me nisso também. Eu não sei se ficaremos todos melhores pessoas. Eu acho que muitos de nós podemos tirar coisas boas da pandemia e do negativo que ela trouxe, mas também, por outro lado, acho que as pessoas que têm muitas vulnerabilidades... Repare, se pensarmos em Portugal pré-pandemia, Portugal era dos países da Europa que mais problemas tinha ao nível da saúde psicológica, onde mais diagnósticos de depressão e ansiedade tinha. Somos o 5º país da OCDE que mais consome antidepressivos e ansiolíticos. Temos uma questão da pobreza, da precariedade, do isolamento, uma questão séria. Portanto, se nós já tínhamos estas as questões prévias, pré-pandemia, a pandemia veio dar uma subcarga muito grande a isto e a estas pessoas também. Portanto, eu acho que estas pessoas, com estas fragilidades, pessoas que já tinham doenças psicológicas prévias, fragilidades prévias, depressões e assim, as pessoas, muitas, ficaram necessariamente piores. Portanto, do ponto de vista psicológico e da doença psicológica, nós sabemos que isto vai acontecer. Portanto, se por um lado a pandemia era novo e era uma situação extremamente nova, por outro lado, nós falámos logo isso nos primeiros programas, era expectável que isto fosse acontecer para uma determinada franja da população. Que é isso que eu volto a dizer, que temos que estar atentos e se isto chegar a alguns dos decisores ou de alguém que possa ter algum poder, mesmo local, institucional, não tem que ser só a nível macro, não é? Eu acho que é importante olhar para isto, o que é que as instituições podem fazer para estar mais próximas das pessoas e daquelas que sabemos que estão a sofrer com isto e vão sofrer ainda mais com isto. Não acho que necessariamente toda a gente vai ficar pior, mas também não acho que necessariamente toda a gente vai ficar melhor. Não sei se respondi. Claramente. E relativamente ao apoio psicológico às pessoas, temos a Câmara Municipal de Guimarães, contratou psicólogos, colocou algumas equipas na rua, no contacto direto com quem necessitar de apoio. Tivemos neste programa o Dr. Novaes de Carvalho, diretor do ACES do Alto Ave, também a dizer que há o objetivo de colocar psicólogos nos centros de saúde, nos serviços de saúde primários. Isto é importante que comece a ser implementado mesmo no terreno, esta ajuda psicológica. Sente que as pessoas precisam deste apoio de forma urgente? Eu sinto e não tenho dúvidas nenhumas disso. E o exemplo que lhe dou, e isto é algo que já há algum tempo acredito muito nisso, e nós temos agora algumas provas objetivas disso, aquele estigma que existia quando eu comecei a trabalhar, é que eu já digo, eu sou do tempo, não é? Eu sou do tempo. Começamos a dizer, já somos do tempo. Eu sou do tempo em que quem é o psicólogo eram os tolos e os malucos. E as pessoas tinham vergonha, era o estigma. Muitas vezes não queriam ficar na sala de espera comum, queriam se preservar e quando fosse a hora é que se chegavam relativamente perto e quando eu abrisse a porta elas vinham de mansinho porque tinham vergonha, era um estigma. Isso diminuiu significativamente ao longo dos anos, mas muito, muito mesmo. Não é que haja algum estigma associado à doença mental, aliás, um dos nossos objetivos aqui é diminuir e mesmo acabar com o estigma, mas eu não acho que esse seja o problema naquilo que é o ir ao psicólogo. Eu acho que o problema é o acesso
aos serviços da psicologia. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi na linha SNS 24, nós temos psicólogos 24 horas, portanto, de serviço, que é a linha 4 da linha SNS, linha de aconselhamento psicológico. Essa linha, neste tempo todo, atendeu 70 mil chamadas. É muita gente, é muita gente. E isto vem nos dizer que não é porque as pessoas não querem recorrer. Quando as pessoas têm acesso aos serviços, as pessoas recorrem. Por isso é que temos que pensar um bocadinho nessa perspectiva. Eu acho, e daquilo que eu tenho conhecimento, não é que seja muito, mas tenho algum, realmente o município mobilizou-se bastante. Contratou uma série, penso que 18 psicólogos. O que eu tenho o retorno é que eles estiveram próximo da comunidade, o que é, lá está, acho importante. Eu tenho porque eu recebi algumas chamadas, eles sabiam que a família não sei o quê, tinha alguém internado, ou alguém morreu, o senhor não sei o quê, a senhora não sei o quê. Isto mostra proximidade, não um doente, percebe? Portanto, havia o nome, porque era nas vilas, porque era nas juntas de freguesia. Portanto, eu acho que isto foi muito importante, é importante. A necessidade dos psicólogos no nosso centro de saúde é velha, é uma necessidade emergente. E há até um plano. Há um plano. O bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, portanto, falou desse plano que está por implementar já há alguns anos e que seria hora de o colocar em prática. 40 psicólogos, não é? Não estamos a falar de 40 mil, estamos a falar de 40, que devia ser um processo muito rápido e ágil, e não é, tem a ver com as questões todas que o Sr. Bastonário, na altura, falou, destas dificuldades, necessidades há. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também. Aliás, é uma das razões que explica o porquê que consumimos tantos ansiolíticos, porque os médicos também não têm muitas respostas para isso. E com uma pessoa em sofrimento à frente, a resposta que tem é medicar. Portanto, isto dito, porque todos sabemos qual é que são as razões. E, aliás, nós tivemos ao longo deste ano períodos em que os ansiolíticos estavam esgotados nas farmácias. Que foi um caos. Que as pessoas a automedicação, que também falamos sobre isso. Muito, a automedicação. As pessoas, sobretudo por problemas de sono e de ansiedade, faziam a medicação da mulher, do marido, do vizinho, não é? Nem sabiam muito bem o que estavam a fazer. Muitas vezes diziam-me isso, sobretudo quando nós fazíamos chamadas, porque acabámos por se automedicar também por aí, não é? Não havia outra solução, ou sentiam que não havia outra solução. Mas o que eu estava a dizer, sabe que se estima que em Portugal 65% das pessoas não estão a ter tratamento. Pessoas que precisavam de tratamento do ponto de vista mental, da saúde psicológica. É muito. E isto também se estima que traz gastos indiretos na ordem dos 300 milhões. Ora, se pensarmos isto de tal forma abrangente, se colocarmos psicólogos nos centros de saúde, o acesso fácil, porque depois é preciso, se colocarmos um ou dois, também pouco adianta, porque depois a consulta é rapidamente entupida, que é o que acontece atualmente, mesmo a nível hospitalar, centros de saúde e nas instituições. Mas, se pensarmos que, não havendo este acesso, nós temos um aumento da medicação, que são gastos, aumento aí da urgência, que são gastos, com crises de ansiedade, as pessoas não se sentem bem, com dor, internamentos, baixas, reformas antecipadas, incapacidades. As pessoas não contribuem para aquilo que é a economia, naquilo que é preciso produzir, pensar, serem proativas. Isto são custos enormíssimos. Veja quantos psicólogos, psiquiatras, terapeutas não punha com 300 milhões em Portugal. Quase era um psicólogo para cada um, quer dizer, mas percebe? Portanto, é nisto que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, sobretudo quem decide, e não pensar só no agora, mas pensar naquilo que vem aí. E pensar que a saúde mental é fundamental. Também ao longo deste ano percebemos que o indivíduo funciona como um todo. Tivemos profissionais da área de saúde de diferentes especialidades e chegamos sempre a essa conclusão, que é preciso ter a cabeça no sítio, se é que me permite esta expressão, é preciso cuidarmos da nossa saúde mental. E acho que também para aí foi importante nós termos este programa. E as pessoas estarão sensibilizadas para isso, para a necessidade de cuidarem da sua saúde mental. E o que é que podem fazer para a garantir? Sabe que eu acho que, em relação àquelas vulnerabilidades que eu falava até pré-pandémicas, das fragilidades que já tínhamos, das doenças, eu acho que o que está diferente, muito francamente, e que melhorou um bocadinho com esta questão da pandemia foi a literacia. Eu acho que aumentou. Acho que as pessoas, os portugueses, estão mais sensibilizados para a saúde mental, porque foram muito impactantes, não é? Foram muito afetados, houve um impacto muito grande na nossa saúde mental, não necessariamente em doença psicológica, mas no sofrimento, em dormir mal, no saber o que é que vem aí, em os layoffs, as fábricas a fechar, o meu marido está em casa e agora só estou eu, os miúdos a vir para casa, eu ter que trabalhar.
Em termos da fragilidade, também saiu vários estudos que as mulheres foram as mais afetadas. Como sempre, as mulheres acabam por ter uma série de papéis, e agora passa a brincadeira, não é? Que foram mais afetadas, como as pessoas que tiveram consequências diretas da pandemia, como os profissionais de saúde, na linha da frente, e as mulheres pela conciliação de todos os papéis que tiveram que ter. Pois saiu um estudo, ainda que recentemente, que apontava para 82% das mulheres que ficaram em casa para dar assistência aos filhos. Portanto, até havia aqui um apelo para que os homens assumissem esta responsabilidade também e optassem eles, quando possível, por ficarem com os filhos. Portanto, às mulheres que houve aqui uma tarefa maior durante este ano. Não estamos definitivamente numa sociedade ideal em que estes papéis são devidamente repartidos. Portanto, e há que continuar a trabalhar, se calhar, esta parte. E, precisamente. Por isso é que eu acho que se há alguma coisa de positivo também, foi a literacia. Eu acho que as pessoas estão muito mais sensibilizadas. A questão das rotinas, não é? Que tantas vezes nós falamos sobre isso, na divisão de papéis. Nós fizemos um programa sobre os casais e o facto de estarem em casa quando estávamos todos confinados, em que, por um lado, se para uns emergiu muito mais os problemas, porque já traziam de trás também algumas fragilidades, para outros casais foi bonito, foi engraçado, eles próprios se perceberem que aquilo foi um aspecto muito positivo que os uniu mais enquanto casal e mesmo em termos familiares. Portanto, a pandemia teve alguns aspectos positivos e acho que este conhecimento de nós tratarmos bem a nossa cabeça, a nossa saúde psicológica, as pessoas acho que estão um bocadinho mais sensibilizadas. Nas rotinas, no sono, na alimentação, no ter as práticas do autocuidado, não é? Que foi tanto os nossos vídeos na altura do Natal, as pessoas pararem e olharem por elas, as pessoas saberem dizer que não, as pessoas evitarem as pessoas que lhe fazem mal, as pessoas organizarem um bocadinho a sua cabeça e libertar espaço mental do que importa, do que não importa. Isto tudo é tratar bem a nossa saúde psicológica em tempos de pandemia e em tempos gerais. E todos, não estamos a falar das pessoas que têm doença psicológica, todos nós, não é? É importante carregar baterias, como eu digo sempre, até em consulta. E ainda podemos, nesta fase, deixar alguns conselhos relativamente ao que as pessoas podem fazer para cuidarem da sua saúde mental. Nós abordamos várias vezes a questão do exercício físico. Ainda estamos limitados na prática do exercício físico, mas era importante que fosse retomado. Mas também foi engraçado e bonito de se ver também que as pessoas reinventaram-se muito. Muita gente aprendeu a fazer exercício físico em casa. Porque, a Manuela, por exemplo, contávamos na semana passada. Sim, mas as pessoas também se reinventaram muito nesse aspecto e foi algo também engraçado de se ver que já há muita gente a fazer exercício físico em casa. A Manuela, por exemplo, a semana passada falava-nos que passou a fazer exercício com maior regularidade, se calhar, do que aquilo que faria E eu antes. faço agora todos os dias. Eu fazia e confesso que a questão de fazer informalmente, como muita gente faz e funciona, por isso é que estas questões de autocuidado não têm uma receita de dizer temos todos que fazer assim. Não, há para quem funcione, do género, tiram 20 minutos e fazem exercícios consoante se lembram, abdominais, flexões, agachamentos e tal, mas isso para mim não era motivador. E então eu faço através de uma aplicação onde há aulas específicas e vou seguindo as aulas. O bom disso é que realmente estamos a falar que são 15 a 20 minutos e é isso que eu costumo aconselhar a toda a gente. Não é preciso ser uma hora e realmente há muita tecnologia, mesmo no YouTube, passa a vida, aliás, até os mais novos me dizem isso, que descarregam e fazem exercício físico. Há muita gente a fazer isso. Isso é algo que eu aconselho, tanto os ginásios fecharam, vir cá para fora correr, andar e fazer exercício cá fora também foi muito limitado, mesmo quem andava muito de bicicleta, não é? Que também está muito na moda. Portanto, eu acho que, lá está, às vezes, aspectos positivos que esta onda muito negativa que afetou tanto a nossa vida nos trouxe. Isto, para mim, a questão do exercício físico é para ficar. E podemos agora falar dos extremos. No início tivemos uma grande preocupação com os mais idosos. Nesta altura, a maioria estará vacinada, pelo menos com aqueles que têm mais de 80 anos já estarão vacinados. Temos agora também um foco nas crianças. Passaram aqui um ano, algumas delas com pouquíssima atividade física, com as idas para a escola e os cancelamentos das aulas presenciais, as aulas online. Que recordação é que as crianças terão
deste momento da pandemia da Covid-19? Eu acho que depende também um bocadinho das idades. Os mais novos e em idade escolar, sobretudo da primeira classe, primeiro ciclo, não é? Como se diz, eu acho que vão ter muito esta recordação do bem para casa, aulas online, aprender a trabalhar com o Zoom, com o Teams, portanto eles já dominam isto muito bem, acho que passaram a dominar muito mais e melhor a tecnologia, as novas tecnologias que eles hoje já nascem ensinados, portanto aquilo para eles aprendem com uma facilidade brutal. Eu acho que os mais novos por aí, os mais velhos se calhar não, os adolescentes se calhar não, isto será na mesma linha como aos adultos, não é? Eu acho que aqui depende também muito da forma como é que os pais, e eu acredito muito nisso, e vamos pensar numa estrutura mais funcional, depende muito também como é que os pais vivenciaram isto da pandemia e como é que nós passamos isso aos nossos filhos, não é? Que segurança é que damos, se mostramos medo, se mostramos pânico, porque muitos miúdos foram testados, depois, por exemplo, agora vai abrir o desporto, não é? De médio risco, penso que começa segunda-feira, e eu sei que há muitos pais que estão um bocadinho confusos, porque por um lado estão ansiosos que os miúdos regressem a esse tipo de desportos, mas por outro lado as mensagens que nos chegam, que também já não é de agora, são muito dúbias. Isso transmite-nos muita insegurança também. Se os miúdos têm que fazer um teste para testar o Covid 72 horas antes de começar um treino, mas depois não têm que fazer mais. Quer dizer, realmente isto levanta aqui algumas questões de como é que isto funciona, se é mesmo bem pensado, ou porque não sabemos, ou se não fazemos por questões económicas, isto é, enfim, e às vezes é isto que mais também predomina, não é, no nosso dia-a-dia. Já aconteceu com as questões das mensagens, não é, importante, não é importante, hoje sim, amanhã não, portanto isto leva-nos a ter alguma desconfiança em relação às coisas. Aliás, veja, Eliseu, o que se passa com as vacinas, não é? É um bocadinho assim, o que se passou com a vacina da AstraZeneca, mas depois não é, mas afinal de contas só suspendemos uns dias porque queríamos ver e voltámos outra vez, afinal até outra vez vamos suspender e só começámos a partir desta idade. A outra que estava para chegar também, entretanto, não vamos porque foi suspensa nos Estados Unidos. Isto passado desta forma, ficamos todos um bocadinho assustados, de facto. E relativamente ao impacto na saúde mental dos profissionais de saúde, por exemplo, e de outros que lidaram mais de perto com esta pandemia da Covid-19 e com situações extremas, estou-me a lembrar, por exemplo, dos profissionais de saúde que estão nas unidades de cuidados intensivos e que passaram momentos dificílimos e longe dos seus familiares, sem apoio emocional. Isto pode deixar aqui sequelas significativas para o futuro? Pode deixar sequelas significativas. Nós tivemos vários relatos, e muitos públicos, houve muitas reportagens que foram feitas na rádio, na televisão, nos jornais, na primeira pessoa, portanto, de profissionais a trabalhar na área, que de facto alguns até nem conseguiram aguentar, portanto entraram em burnout, que é o termo técnico da exaustão relacionada com o trabalho, por verem tantas pessoas a morrer, por verem que não se conseguia recuperar as pessoas no tempo tão útil, a exaustão de turnos atrás de turnos, fins de semana, de não haver férias e pausas, e isto já houve impacto para trás. Acredito que se nós não olharmos para isto de outra forma, haverá profissionais que venham a ter sequelas em relação a esta situação também. Porque o autocuidado nestes profissionais foi muito diminuído, não havia tempo para eles. Era um tempo apressado, muitas vezes, como disse, era um tempo dedicado só ao trabalho, não dormiam em casa, dormiam fora. Eu lembro de alguns colegas dizer que dormiam na garagem, portanto nem subiam para a divisão familiar, não é? E não tinham contacto com os filhos, portanto, repare o impacto psicológico que isso tem. E não foi um dia nem dois, não é? Foi muito tempo, e nós somos de toque, e sobretudo em termos familiares, não é? Coisas simples que mudaram e que eu acho que se olharmos para isto de uma forma diferente, e eu posso dar exemplo, o Hospital São João, desde há uns meses para cá, colocou no serviço de urgência um psicólogo que está na mudança de turno dos enfermeiros, na mudança de turno dos colegas da medicina, e que está a atuar precisamente a nível dos profissionais de saúde e depois em situações agudas que possa eventualmente ser necessário dos doentes. Não tem a ver, algumas pessoas têm alguma dificuldade em perceber como é que o psicólogo pode estar na urgência, não tem a ver que alguém está a chorar e que tem que lá ir o psicólogo atuar, tem a ver precisamente com estas situações. Olharmos para isto desta maneira. De facto, acho que o São João
teve muito à frente em muita coisa, foi de facto exemplar em muita coisa, e aqui publicamente eu também presto a minha homenagem ao Serviço de Psicologia e ao colega Eduardo Carqueja, que está à frente, é o diretor do Serviço de Psicologia do Hospital São João, que tiveram muito bem e que o hospital permite também que haja toda esta dinâmica, e de facto temos que olhar para estas coisas e tem que haver um acesso do que é preciso e os profissionais também aderirem, porque muitas vezes é olhado para isto como uma falha, não é? Eu não quero parar ou eu não quero pedir ajuda porque nem tenho tempo e também não posso consentir as coisas desta maneira. Portanto, eu acho que há assuntos e há várias áreas que temos que estar atentos para não deixar sequelas, que já nos chegam estudos lá de fora, também de stress pós-traumático nos profissionais de saúde. E com isto estamos praticamente no final desta edição especial do Consultório Aberto, em que celebramos um ano deste programa, em que pretendemos dar um apoio àqueles que assistem regularmente às emissões do Mais Guimarães, apoio psicológico sobretudo, mas falamos, como já referimos durante este programa, de todos os serviços médicos. O que é que podemos esperar daqui para a frente do Consultório Aberto, Emanuela? Eu acho, Eliseu, e não sei se partilha da mesma opinião do que eu, enquanto fizer sentido às pessoas, enquanto chegarmos às pessoas, se calhar vamos estar por cá. Evidente que temos que ir acompanhando a situação pandémica e perceber como é que a situação vai se passando e adequando isto um bocadinho aos nossos temas e como é que podemos ajudar. E se calhar eu aproveitava até a oportunidade para reforçar novamente para as pessoas nos fazerem chegar e cada vez mais, e muitas vezes fazem até pessoalmente, mas podem na mesma utilizar o canal oficial do Mais Guimarães para nos fazer chegar os temas, as dúvidas, e os temas eu também acho que sim, isto podia ser uma boa proposta para se fazer às pessoas, de temas que até gostassem que fossem abordados num programa como este. E eu acho que é isso pessoalmente a mim que me move, é saber que chegamos e saber que faz sentido. Fazer por fazer, isso não, acho que, pelo menos do ponto de vista pessoal, não é nada que me mova, até porque isto não é de todo a minha praia. Aliás, estar a fazer isto num ambiente deste é super tranquilizador, é um ambiente, de facto, onde estamos hoje, que convidamos toda a gente a vir, muito prazeroso, mas não é isto a minha atividade principal, por isso eu acho que isto só faz sentido enquanto continuar a fazer sentido às pessoas. Na próxima semana, sexta-feira às 21h30, estaremos de novo no Consultório Aberto, numa versão normal, chamemos-lhe assim, numa nova normalidade a que nos adaptamos, via internet, com mais uma convidada. Quem é que teremos na próxima semana, Emanuela? Isto, levando um bocadinho a onda da reflexão do primeiro aniversário, vamos levar isto também para os cuidados hospitalares, e pensámos então num serviço que foi altamente importante e também afetado, que foi a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Guimarães. Então convidámos a sua diretora, a doutora Anabela Bartolo, que gentilmente acedeu ao nosso convite, que será então a convidada da próxima semana para nos ajudar a fazer uma reflexão daquilo que foi, de facto, este ano todo de pandemia, mas isto ainda não acabou. E os números estão a aumentar e os doentes continuam a aparecer, e eu até nem sei se para a semana, em termos daquilo que é os números aqui em Guimarães, que é os doentes internados, até não será uma realidade diferente. E continuamos a apelar às pessoas para continuarem a ter cuidado, continuarem a fazerem todas as medidas que são recomendadas, isto é muito importante isso, para de facto chegarmos para a semana e não estarmos com um cenário ali na linha vermelha ou perto da linha vermelha aqui no Concelho de Guimarães. Muito obrigado, Emanuela Lopes, psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora de Oliveira Guimarães. Fizemos assim esta edição especial a partir daqui do Vale de Santo Turcato, na Vila de Santo Turcato, na terra de Emanuela Lopes. Fizemos esta edição comemorativa do primeiro aniversário do Consultório Aberto. Podem enviar e devem as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt ou por mensagem privada para a nossa página no Facebook. Boa semana e muito obrigado por estarem desse lado.